RFI Convida. Paloma Varon. Cláudia Jaguaribe é fotógrafa brasileira reconhecida internacionalmente. Formada em História da Arte, Artes Plásticas e Fotografia pela Boston University, ela tem 15 livros publicados e seus trabalhos estão expostos nos principais museus e galerias do Brasil e da Europa. Cláudia está em Paris para o evento A Fotografia Brasileira em Paris, com lançamento de livros e portfólios. Boa tarde, Cláudia. Gostaria que você falasse um pouco desse evento aqui em Paris. Boa tarde, bom, prazer estar aqui. A gente está com uma oportunidade bastante interessante de fazer um lançamento conjunto de alguns fotógrafos brasileiros, porque a fotografia brasileira ela é crescentemente reconhecida e aqui na França a gente já entende que tem um espaço importante para essa fotografia. Eu, tradicionalmente, venho todos os anos para o Paris Photo, tem editora Madalena, com quem eu vinha, com o meu stand, mas esse ano a gente não veio com o stand, então o pessoal da Yandé, do grupo, que é um grupo que divulga a fotografia brasileira aqui em Paris, nos convidou para fazer esse lançamento conjunto hoje no Lutécia. Eu estou aqui com alguns dos livros que ela vai lançar e eu queria que você falasse, Cláudia, um pouco sobre esses livros, quais livros serão lançados, quais os temas abordados. Na realidade, são dois conjuntos de trabalho. Tem um conjunto que são The Nature of Things, são trabalhos, são dois portfólios. É um portfólio impresso e um portfólio fotográfico. Esses portfólios foram feitos para uma exposição que eu acabei de fazer na Bélgica, no Hangar Art Center, e a temática é a natureza. Então, é uma discussão um pouco da questão da natureza, a natureza enquanto uma forma perfeita e a destruição que está ocorrendo, né? Que a gente vê gradativamente os problemas que vão se avolumando em relação... No caso, estou falando de natureza no Brasil, né? Então, esse trabalho aborda desde situações de florestas virgens até a situação de Mariana e Brumadinho, com a entrada da lama e com essa perspectiva que a gente vai ter que lidar com essa questão do meio ambiente. O outro conjunto de trabalhos são dois livros que vai ser, na realidade, uma trilogia, e essa trilogia é sobre 3 mulheres artistas que foram para o Brasil nos anos 50 e que se tornaram assim, pilares da arte brasileira. Então, é a Lina Bobart, a Ljuba Wolf, e a próxima vai ser a Clarice Lispector. A minha ideia por trás disso é discutir um pouco essa questão da imigração também, né? Que é um problema também que a gente está enfrentando na Europa, principalmente, tem uma questão muito forte, é a questão da imigração, e como é que a migração, na realidade, nesse caso, se tornou uma coisa extremamente favorável para todos. Então, é uma conversa, é um diálogo, eu, fotógrafa contemporânea, com a herança dessas mulheres que foram para o Brasil na década de 50. Com a situação atual do Brasil e principalmente no que diz respeito à degradação da natureza, e você falou isso sobre a exposição que fez recentemente em Bruxelas, isso aumentou o interesse pelo seu trabalho? Meu trabalho desde o começo, há muitos anos que eu tenho essa referência da natureza. Mesmo quando essa questão do meio ambiente não era tão presente na nossa vida, eu já estava trabalhando. Quer dizer, a primeira grande série que eu tenho se chama Quando Eu Vi, sei lá, de 2005. Então, é uma coisa bastante antiga. Então, é uma questão, porque eu acho que a questão da natureza não é só a questão do meio ambiente no sentido da destruição. É também o processo que a gente está passando de virtualização no mundo, quer dizer, então eu acho interessante a questão não só pelo ponto de vista ambiental, mas no ponto de vista que a gente está ficando cada vez mais longe da natureza, certo? A gente está cada vez mais vivendo uma vida tecnológica em que nosso próprio corpo já tem uma interferência da tecnologia, pessoas com chip implantado, enfim, já tem todas essas questões. Então a questão da natureza, para mim, ela vai além de só ser a questão do meio ambiente. Mas você aborda também isso no seu trabalho, dessa dualidade de viver num Brasil em que tem essa natureza tão exuberante, mas também a paisagem urbana, dura, concreta, a violência urbana. Fala um pouco sobre isso. Então, eu acho que o Brasil, ele tem todos esses problemas e também tem muitos privilégios, né? Para começar, digamos assim, o Brasil ainda é, eu acho que provavelmente o único país no mundo que tem 65% das suas florestas originais. Então, isso é um dado absolutamente espantoso. Se você for olhar os países europeus, tem tipo 5%, 3%, 2%, enfim. Então, o Brasil tem essa reserva maravilhosa. Ao mesmo tempo, a gente sabe que no Brasil
o crescimento vem de uma forma extremamente desordenada. As cidades não são programadas, não tem sequer esgoto. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o bairro do Morumbi, um dos bairros mais ricos do Brasil, não tem esgoto ainda, em vários lugares. Então, você tem essa discrepância entre possibilidades infinitas e uma realidade, às vezes, muito dura. Mas dentro disso, eu acho que o Brasil, independente do governo que esteja agora no momento, as pessoas têm uma postura cada vez mais de consciência em relação à questão ambiental. E você acha que você já expõe na Europa faz muito tempo, né? Você acha que mudou a relação das pessoas com a fruição de obras de arte fotografias e obras de arte brasileiras? E hoje em dia, que se tem mais conhecimento, ou que se fala mais sobre o Brasil do que antes, como você observa isso? Não, com certeza. Quer dizer, comecei a fotografar há muitos anos, eu fotografo há mais de 30 anos, então no começo era assim, você ser uma brasileira era uma coisa assim, se tinha 2 pessoas que eram conhecidas na fotografia brasileira, era uma coisa raríssima. Hoje, muito pelo contrário, eu vejo que tem uma aceitação muito grande, tem artistas bem jovens sendo integrados no mercado europeu, e eu acho que tem uma abertura muito grande, principalmente através da fotografia. Então, isso tem sido, para mim, crescentemente uma fonte de renovação, até do meu próprio trabalho, conseguindo trabalhar aqui e lá, e, enfim, integrando várias questões que eram interessantes. E eu acho também que a minha inserção na França, através da editora Madalena, foi muito importante, porque nós fomos a primeira editora brasileira a ter um stand no Paris Photo. Então, isso viabilizou o contato com muitos fotógrafos, ajudou muito a divulgar também a fotografia brasileira. Tá bom, muito obrigada, Cláudia. Nós falamos com a fotógrafa Cláudia Jaguaribe, que está lançando livros e portfólios aqui em Paris. Obrigada. Obrigada.